Olá, tudo bem, amigos e amigas, professores e professoras? Esse é o terceiro vídeo aí da série de estudos organizados aí pela Secretaria de Formação da Subsede São Miguel. Já fizemos o primeiro vídeo de 50 minutos do Maurício Tardif, Saberes Docentes e Formação Profissional. Fizemos o segundo do Antônio Zabala, da obra Como Ensinar Competências. E agora, por último, o terceiro e o derradeiro vídeo de Vera Maria Candal, com seu tema Direitos Humanos, Educação e Interculturalidades, as tensões entre igualdade e diferenças, que é um texto da Vera Maria Candal, produzido na década retrasada, num Congresso Interamericano de Direitos Humanos. E o tema que ela versa é multiculturalismo também. E para iniciar, como vocês estão vendo aí, ela está na foto, essa senhorinha, fazer aí uma breve e sucinta introdução ao tema. Certo? É um texto de 11 páginas, pautado em conferências e mesas e debates acerca do tema Educação e Direitos Humanos. Utiliza como referencial teórico o professor catedrático da Universidade de Coimbra, em Portugal, sociólogo e poeta Boaventura Santos, que traz à discussão, análise e reflexão sobre os direitos humanos e sua necessidade de ressignificação, de reconceitualização. Uma nova leitura que supere a visão eurocêntrica dos direitos humanos, vigente para uma visão mais ampla, com base não só no conceito de igualdade, que foi a matriz da modernidade, mas integrando as diferenças num novo paradigma com base no conceito de interculturalidade, além da abordagem que a autora defende de multiculturalismo em vários aspectos para a área de educação, nos temas de currículo, didática e avaliação. Então é isso, o referencial teórico dela é o Boaventura Santos, o português, certo? E eles entendem que para se ter um conceito mais amplo de direitos humanos, ele tem que fugir do que é essa perspectiva que foi anotada como universal, lá dos direitos universal do direito do homem, no pós-guerra, que na verdade ficou assim muito pautado pela Europa. A Europa levou esse conceito para o mundo, que de alguma forma ele foi assimilado. Então eles querem colocar de uma forma que esse conceito ele incorpore os elementos locais, culturais de cada povo, de cada cultura, que eles entendem que esse conceito está muito restrito. Por isso que eu utilizo essa palavra de reconceitualização, certo? Esse senhor aí, ele tem essa frase aí que é muito famosa, certo? Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. É uma frase assim genial. E aí tem uma nota aqui sobre a autora, a Vera Maria Candal, que são muitos autores aí que estão na bibliografia do concurso, são estrangeiros, Ela não, ela é brasileira. Ela é professora titular emérita, doutorado e pós-doutorado em educação pela Universidade de Complutense, de Madrid, Espanha. Estuda no nível de pós-graduação na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Coordenadora do grupo de pesquisas na Universidade Católica de Louvain, Bélgica. Coordenadora do grupo sobre cotidiano, educação e cultura, GESEC, desenvolve pesquisas sobre as relações entre educação, cultura, educação multi-intercultural, perspectiva decolonial, ecologia de saberes, cotidiano escolar, didática, educação em direitos humanos e formação de educadores. Ela é pesquisadora sênior no CNPq também. Então ela tem um currículo assim bem amplo, muito qualificado, desse ponto de vista acadêmico aí, e nós vamos estudar o texto dela, que é um texto mais curto do que os livros,
né, a gente vai dissecá-lo assim de forma bem minuciosa, certo? Então, uma breve introdução aí ao texto, né, ela menciona que é uma mudança de época que a gente vive, que ele se coloca agora nesse campo da pós-modernidade. Tanto é que quando eles criticam aí o conceito atual de direitos humanos, eles se pautam que uma das matrizes da modernidade, né, que a gente mudou de época, e segundo eles, era o princípio da igualdade. Né, e agora você tem que incorporar na pós-modernidade, né, o princípio aí da diferença. Né? Tanto é que o livro está lá, o livro não, o texto está lá, o título, né, uma tensão entre igualdade e diferença, que aí ela vai, né, tratar aí no texto. Então ela fala da mudança de época, né, caracterizado por valores, paradigmas e transição da modernidade e pós-modernidade do mundo globalizado, com tendência monocultural. Né, porque a globalização ela tem ela trouxe esse elemento, né, de monocultura. Muitas vezes você está aqui, né, parece que você está em Nova York. Eu tive a oportunidade de ir para o Nordeste, fui para uma praia, né, de Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, perdeu todas as suas características locais. Né? Tá uma cópia assim de Miami Beach. Né? Então essa é a perspectiva monocultural que ela faz alusão e referência. E aí o segundo ponto é aqui, o respeito pelas identidades culturais, as quais foram muitas vezes eliminadas nos processos de colonização e atualmente globalização, inclusive com epistemicídio e culturicídio. A gente falou desses termos lá no Zabala, certo? O epistemicídio, a gente tratou lá na questão quando foi abordado a yoga africana, a yoga quemética, né? Então é um termo que ela utiliza também, o epistemicídio. Direitos humanos, um discurso relevante, é um ponto lá do texto, né? Essa indagação. Há alguns elementos decorrentes de todo o acúmulo do tema ao longo dos anos que precisam ser considerados, são eles. Né? O primeiro diz respeito à ambivalência e a relação à afirmação dos direitos e, ao mesmo tempo, a negação dos direitos, porque os direitos estão colocados aí, é fato. Né? Mas vamos pegar nesse contexto aí, pegar o contexto local, Brasil, não vou nem falar do global, certo? Existe muita transgressão e não cumprimento do que está nos termos de direitos humanos. A gente ainda tem trabalho escravo, certo? Temos crianças aí trabalhando no sinal, desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? E uma porção de outros desrespeitos que ainda não foram efetivados, e aí dialoga com esse ponto 1 que ela coloca aí, né? Que ele é ambivalente. Né? Ele vale em alguns lugares e outros lugares não vale, e assim por diante. Aí no segundo ponto ela coloca a relação entre indivisibilidade e exigibilidade. Porque os direitos humanos eles estão aí, eles estão preconizados aí nos vários documentos, certo? Só que a gente tem que passar por esse processo aí de não dividi-lo, certo? Não relativizá-lo e de exigir. Né? Na nossa Carta Magna, muito de pontos aí dos direitos humanos, aí, oriundo inclusive da Declaração Universal aí dos Direitos Humanos, estão inseridos no artigo 5º da Constituição, né, da nossa Carta Magna brasileira. Então ela coloca aí que tem que ter uma relação entre indivisibilidade e exigibilidade, para que valha, né? E ela coloca também a tensão entre o universal e o particular, certo? O que ela quer dizer com isso? Né? Que existe uma tensão, diz que é universal, só que tem uns casos aí, as particularidades em cada país. E esse é um conceito ainda que está muito relativo, certo? Você tem alguns pontos do mundo aí que toda e qualquer transgressão de direitos humanos é tida como normal, certo? E aí entra nessa questão aí de fazer valê-lo ou não, em certos lugares vale ou não, certo? Então tem que diminuir essa tensão entre o que é universal, que é preconizado para todos, e aquilo que é particular, que é em cada cultura, em cada local,
né? Então existe essa tensão, uma tensão entre, né, o que é universal e o que é particular. Aí ela coloca assim, né, o problema da globalização, como ela colocou aí, que acaba indo para uma tendência monocultural, e ela acaba conceituando nessas formas de globalização. E ela coloca em 4 pontos aí, certo? Para ficar assim didático para nós. Um ela chama de localismo globalizado, que é o processo pelo qual determinada realidade local é globalizada com sucesso. Aí ela faz um parênteses aí, matriz hegemônica própria da modernidade, presente no expansionismo europeu, portador da civilização das luzes. Ou seja, né, uma cultura engoliu a outra. Lembra lá do culturicídio que a gente viu no vídeo anterior? A cultura engoliu a outra. E o que eu mencionei agora, no exemplo que eu dei lá da praia de Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, em vários lugares que você está aí, parece que você está, né, você pega um modelo societal dos países, né, entre aspas, desenvolvidos e ricos. Né? Parece que você está num lugar só. Você perde todas aquelas características locais, né? Aquelas características regionais. E aí é uma forma que o próprio expansionismo e com a atual globalização acabou levando adiante. Ela chama desse conceito aí de localismo globalizado. Né? E o outro ela só troca os termos. Ó. Ela chama de globalismo localizado. Impacto nas condições locais das práticas transnacionais. Né? Porque aí muita coisa vem de fora, certo? Aí acaba incorporando. E muitas vezes, muitas culturas acabam subestimando a sua própria. Aqui no Brasil mesmo, a gente viu vergonhosamente o ex-presidente da República, o inominável, o inelegível, né, naquela, desculpa o termo, aquela babação de ovo do Trump, né, e dizendo que queria que os Estados Unidos viessem aqui e ajudassem a explorar a Amazônia, né, o que alguns autores aqui no Brasil chamavam do complexo de vira-latas, que tudo que vem de fora é melhor. Né, ele entra muito bem nessa questão desse globalismo globalizado, né? Impacto nas condições locais das práticas transnacionais. Né? E ainda existe ainda um pensamento muito atrasado de você achar que tudo que vem de fora é melhor. Né? E você acabar entrando nesse complexo do vira-latas. Sendo que o Brasil é um país maravilhoso, um país grande, tanto é que está aí na vanguarda de matriz energética, econômica, enfim. Né? Nós temos que ter a nossa própria cultura, os nossos próprios costumes, né? As nossas próprias maneiras de fazer. Né? Tudo bem que incorpora elementos de outras culturas, mas sem perder a sua própria, essa é a palavra, identidade, certo? E aí ela já colocou isso aí, ó, a tensão entre o universal e o particular, que eu já tinha colocado lá anteriormente. Aliás, desculpa. Só aqui retificando, né? O terceiro ponto desses conceitos aí das formas de globalização, ela chama de cosmopolitismo insurgente subalterno, que é uma resistência organizada transnacionalmente entre os localismos globalizados e os globalismos localizados, certo? É uma certa forma de enfrentar, né, de resistir. O primeiro e o segundo ela chama de hegemônico. Esse terceiro e o quarto que nós vamos ver aqui adiante, ela chama de contra-hegemônico, que tem a ver aqueles países, aqueles locais, né, que se contrapõem, né, a essa, que ainda parece que não, mas vem lá da tradição do expansionismo europeu, né, que eles vêm querendo engolir tudo, passar por cima de tudo, impor a cultura. A gente viu isso na Bolívia. A Bolívia mesmo teve uma época aí que eles radicalizaram, né? Não queria nem McDonald's lá. E lá eles montaram lá o Estado, na Constituição deles consta lá o Estado pluriétnico, né? Que você contempla todas as culturas, né? Então existe uma resistência, aí ela chama aí de cosmopolitismo insurgente subalterno.
E por último, né, eles colocam aí, só um minutinho aqui que a internet está ligada, deixa eu desligar. Pronto. Perdão, gente. Aí por último ela coloca o patrimônio comum da humanidade, né? Emergência das lutas transnacionais por valores e recursos que são tão globais quanto o próprio planeta. Ela caracteriza as duas primeiras como globalização hegemônica de cima para baixo, certo? Esse é um ponto aí que ela considera contra-hegemônico também, que o exemplo que eu ilustrei aí da Bolívia é o que ocorre também, certo? De você manter as suas tradições, sua cultura, certo? E não ser engolida nessa perspectiva moderna desse expansionismo, certo? Que depois eu acho que dialoga lá com o que foi o imperialismo, com o que atualmente é o imperialismo, certo? Que foi de uma tradição anterior, né, do século passado. Hoje a gente fala de neoliberalismo, certo? Essa foto aí, ó, expressando aí, né, uma diversidade, né, intercultural, enfim, dentro desse tema aí que ela vai, de alguma forma aí, colocando os pormenores e vamos seguindo. Aí é o conceito lá que o próprio Boaventura Santos questiona, que ela traz para o estudo dela, que é os direitos humanos têm que ser reconceitualizados como interculturais. Você tem que respeitar as culturas, né, locais. Ele tem que ser intercultural. Ele não tem que ter só aquele modelo hegemônico, universal, que foi imposto pela Europa. Pela Europa e pelos países vitoriosos da Segunda Guerra, enfim, certo? Tem que ser interculturais. Segundo o texto, o conceito de direitos humanos tem que ser ressignificado como intercultural. É possível construir uma articulação entre o universal, o particular e o universal e o relativo, pois para que os direitos humanos sejam ressignificados numa perspectiva que não nega as suas raízes, não nega a sua história, mas quer trazê-los para a problemática de hoje, eles terão que passar por um processo de reconceitualização, esse é o termo. Essa passagem supõe algumas premissas que ela enumera da seguinte forma. Aí tem as premissas, né? Que ela coloca aqui, a superação do debate entre o universalismo e o relativismo cultural, né? Que isso é uma forma de dicotomizar também, né? Universalismo e relativismo cultural. Ao mesmo tempo que tem que levar em conta isso aí também. Não fala de respeitar as culturas locais, né? E levar aquilo adiante que é universal, que ela fala de culturas que nenhuma cultura tem nada de imaculado. Talvez não seja assim, porque tem a cultura do racismo, a cultura do nazismo, né? Algumas culturas machistas árabe são péssimas, né? Então tem que ver essa questão do relativismo cultural, se tudo tem que levar adiante. Se você tem uma cultura lá que mutila as mulheres, por exemplo, tem uma cultura aí, né, da muçulmana que quer cortar o clítoris, né, da vagina da mulher. Isso aí não pode ser relativizado. Isso é uma violência. Ah, mas é a cultura. Aí é que tá. Até que ponto a gente vai poder aceitar e relativizar a cultura na medida que ela pratica violência? E isso é contrário a princípios fundamentais preconizados pelos direitos humanos, né? Você vê que é bem complexa a discussão. Então, essa primeira premissa é universalismo e relativismo cultural. Ela fala de superação, né? É superação, esse é um conceito que ela utiliza. A segunda premissa, todas as culturas possuem concepções de dignidade humana. Sim, todas as culturas possuem, né, as concepções de dignidade humana. Embora existam esses problemas que eu mencionei anteriormente, né, de culturas assim que acabam por desrespeitar direitos humanos e praticar violência em nome de dogmas, né, de doutrina e concepções. Essa mesmo da mutilação, né, de parte da vagina da mulher, isso é inadmissível, né? Não dá para relativizar. A terceira premissa, todas as culturas são incompletas, problemáticas nas suas concepções de dignidade humana. Sim, com certeza.
né? Isso aí não tenho dúvida. A gente tem casos aqui no Brasil, né, que falou para se respeitar, né, mas pasmem, existem 13 etnias, né, na região norte do Amazonas, do Pará, né, inclusive de povos lá do Yanomami, que eles praticam o infanticídio infantil. O que é o infanticídio infantil? Na cultura nossa, capitalista, tudo, com todos os problemas, aqui a gente criou o princípio da inclusão. Né? As pessoas que nascem com deficiência física, intelectual, seja qual for, múltiplas, né? A gente tem que dar um jeito de integrá-las e incluí-las na sociedade. Nessas etnias, quando o filho é deficiente, a mãe entende como um ato de amor, né, ir lá e matá-lo. Né? Acontece em muitos casos que elas vão, né, entra, mata dentro e volta sem o filho. É um infanticídio indígena, certo? Qual é a concepção de dignidade humana que eles têm? Que isso aí é um ato de amor, certo? Só que existe toda uma problemática aí, já houve algumas ações nesse sentido, certo? Existe aqueles, um ou outro, aí entra, vocês não podem se meter, mas é uma questão de direitos humanos. Né? As pessoas não podem matar a criança porque a criança nasceu deficiente. Mas é da cultura dele. Mas aí é que tá, né? Vai dar para relativizar? Talvez não. Certo? Aí a quarta premissa, nenhuma cultura é monolítica. Certo? Todas as culturas são, de alguma forma, um pouco ampla. Elas não têm essa dimensão monolítica, certo? Todas as culturas tendem a distribuir as pessoas e grupos sociais entre dois princípios competitivos, isso é importante, ó. Certo? Com os dois princípios competitivos, aí chegou aquela tensão entre igualdade e diferença, que aí a gente vai ver ao longo do resumo desse texto, né? Aí, para tentar entender e resolver essa problemática e seguir na distinção, duas abordagens são fundamentais. Aí ela destaca aí uma descritiva e a outra prescritiva. E aí ela detalha esse conceito. Afirmar que o multiculturalismo é uma característica de sociedades, é uma característica das sociedades atuais. Vivemos em sociedades multiculturais. Podemos afirmar que as configurações multiculturais dependem de cada contexto histórico, político e sociocultural. O multiculturalismo brasileiro é diferente das sociedades europeias ou da sociedade estadunidense. Nesse sentido, enfatizam a descrição e a compreensão da construção da formação multicultural de cada contexto específico. Certo? Essa é a descritiva. Aí a prescritiva compreende o multiculturalismo não simplesmente como um dado da realidade, mas como uma maneira de atuar, de intervir, transformar a dinâmica social. Trata-se de um projeto, de um modo de trabalhar as relações culturais numa determinada sociedade e de conceber políticas públicas nessa direção. Uma sociedade multicultural constrói-se a partir de determinados parâmetros. Então ela tem essa diferença aí, né, entre descritiva e prescritiva, que ela vai utilizar mais adiante, certo? Aí vamos entrar nas três perspectivas fundamentais, né? Que é um conceito mais restrito que ela usa também, né? Que são três, é o multiculturalismo assimilacionista, né? Aí é o ponto literal de tradução do termo, de assimilação mesmo, certo? Aí o segundo ela chama de diferencialista, né? Ou monoculturalismo plural. Aí o terceiro ela chama de multiculturalismo interativo, também denominado interculturalidade, que é o que ela defende, né, naquilo que é ideal. A gente é atual o assimilacionista e o diferencialista, o ideal é que seja a interculturalidade. Né? Ela coloca aqui, ó, a abordagem assimilacionista parte da afirmação de que vivemos numa sociedade multicultural no sentido descritivo, de descrição. Nessa sociedade multicultural, todos não têm as mesmas oportunidades. Não existe igualdade de oportunidades a grupos indígenas, negros, LGBTQIA+, pessoas oriundas de determinadas regiões geográficas do próprio país ou de outros grupos, países e classes populares, ou com baixos níveis de escolaridade que não têm o mesmo acesso a serviços, bens, direitos fundamentais
que tem outros grupos sociais, em geral, de classe média ou alta, brancos com alto nível de escolarização. Uma política assimilacionista, na perspectiva prescritiva, aí ela faz essa diferenciação. Favorece que todos integrem a sociedade e sejam incorporados à cultura hegemônica, certo? É assimilacionista. No entanto, não se mexe na matriz da sociedade. Procura-se assimilação dos grupos marginalizados, discriminados, e valores e mentalidades e conhecimentos socialmente valorizados pela cultura hegemônica. Isso ocorre muito, certo? Naquela questão da meritocracia. Às vezes você tem aquele homem negro, né, que ele virou uma exceção e tornou-se médico. De vez de ele voltar lá para a comunidade dele e construir as relações ali de fortalecimento, de pertencimento, aí ele sai aqui do Itaim Paulista e vai morar lá em Moema, né, assimilando cultura hegemônica. Né, esse é um exemplo assim para ilustrar, certo? E como cultura hegemônica, certo? Ela não abre uma pluralidade. Você fica só naquele arquétipo, certo? Da meritocracia, né, do eu venci. E hoje estamos repletos aí desses coachings, né, coaches mentirosos, né, que utilizam esse discurso da meritocracia e vai levando isso adiante assim de forma muito alienante, certo? Então a assimilacionista, tanto a descritiva quanto a prescritiva, ele tem esse negócio, ele é engolido pela cultura hegemônica, certo? Que, num resumo, ele coloca que os grupos marginalizados assimilam a cultura hegemônica. Né? Os grupos marginalizados. Né? Lembra do Paulo Freire lá, que ele utiliza, isso é quase uma psicanálise freudiana, que o sonho do oprimido é ser o opressor, certo? Isso tem toda uma estrutura mental que é criada, cultural, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. Ele, como oprimido, ele não vem para junto dos oprimidos, ele vai para outro patamar, né? Eu acho que ilustra bem isso aí. E a segunda, né, que ela chama de multiculturalismo diferencialista, ela coloca o seguinte, que possui uma monocultura plural, possui uma abordagem que parte da afirmação de que quando se enfatiza a assimilação, termina por se negar ou silenciar a diferença, silencia a diferença, a assimilação. Você fala, ó, eu aceito, tá tudo bem, né, convivemos aqui negros, indígenas, LGBT, tudo, você assimila, né, mas você acaba silenciando os outros grupos. Isso aconteceu numa escola, uns dias atrás, um amigo me ligou, o que ele fazia, porque estava na temática do Dia do Orgulho LGBT. Aí ele perguntou para o coordenador, para a coordenadora, se ia ter algum tema, tal, alguma coisa assim, para, né, de forma interdisciplinar, que as disciplinas dialogassem, a escola, né? E aí a diretora falou assim, ó, não, a gente tem que ser neutro, né? A gente não pode se envolver nisso aí porque a gente vai arrumar problema. Vamos levar nossas aulinhas aí, a atividade curricular diária, tá tudo bem. Ou seja, não quis criar tensão, porque você vai criar tensão ao falar das diferenças, né? LGBTQIA+, é você olhar o outro, né? Você trazer as diferenças. Você viu que ela fala que silencia. Aqui a gente aceita todo mundo. É aquela velha história, né? Eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro, né? Eu não sou homofóbico, eu tenho até um amigo gay. Você percebe? Entendeu? Você não acaba incorporando e elevando essa questão de enriquecer as diferenças. Você silencia, certo? Ela conceitua muito bem isso aí. E esses exemplos assim, são um clássico para poder ilustrar, certo? Então ela chega lá também, ó, depois, o terceiro, que é o multiculturalismo interativo, também denominado interculturalidade, certo? Propõe a promoção deliberada da inter-relação entre os diferentes grupos sociais, porque eu falei para vocês, né? Lá no anterior, ele fala assim, eu aceito as diferenças, tal, né? Só que o assimilacionista, né? Tá tudo bem, é tudo diferente, só que ele silencia os grupos, faz o que essa diretora fez aí, ó. Eu sou neutro, neutro nem sabão é neutro, certo? Você tem que tomar partido, né? Você tem que tomar parte, certo? Porque se você está numa sociedade hegemônica, eurocêntrica, etnocêntrica,
e você não problematiza essa questão da tensão entre a diferença e a igualdade, você está silenciando os diferentes, num suposto conceito de igualdade. Todo mundo é igual, certo? Igual até a página 2. Se você não levar em conta as diferenças, certo? Essa igualdade ela pode acentuar mais as desigualdades, certo? Porque a gente não pode tratar todo mundo de maneira igual, mas e sim, existe outro termo agora, equânime, né? Que aí vem a equidade, certo? Aí ela continua ainda. Entre esses diferentes grupos culturais presentes em uma determinada sociedade, nesse sentido, essa posição situa-se em confronto com as visões diferencialistas, que favorecem processos radicais de afirmação da identidade, culturais específicas, assim como as perspectivas assimilacionistas, que não valorizam a explicitação das riquezas e diferenças culturais. O diferencialista ele é um pouquinho mais grave, assim, porque ele fica separando os grupos mesmo. De vez de ele integrar, certo? Ele cria aquelas bolhas, sabe? Na juventude tem muito disso. Eu não gosto de utilizar esse termo, mas fala das tribos. A tribo é fulano de tal, ciclano, e você vai separando mais. Em vez de você integrar, né, você acaba fragmentando mais. E a intenção da interculturalidade é o quê? É integrar, certo? É você unir e fazer dessa diferença alguma coisa onde todo mundo cresça, né? Cresça na diferença, certo? Então é um debate assim bem complexo e amplo, né? Esse do multiculturalismo. Aí a gente chega no multiculturalismo crítico, que um dos seus expoentes é um cara chamado Peter McLaren, né? Que ele está nesse campo dos pós-modernos, certo? E aí eles vão desenvolvendo essas teorias, né, do multiculturalismo e chegam nesse tema multiculturalismo crítico, né, que é uma abordagem intercultural que assume e aproxima-se do multiculturalismo crítico de Peter McLaren. O multiculturalismo crítico é de resistência para parte da afirmação de que o multiculturalismo tem que ser situado a partir de uma agenda política de transformação, sem qual corre o risco de se reduzir a outra forma de acomodação à ordem social vigente. Entende que as representações de raça, gênero e classe como produto das lutas sociais sobre signos e significações privilegia a transformação das relações socioculturais e institucionais em que significados são gerados, recusa ver a cultura como não conflitiva e argumenta que a diferença deve ser afirmada dentro de uma política crítica de compromisso com a justiça social. Então essa tensão entre igualdade e diferença, a diferença tem que ser levada em conta, porque ela emerge dessa necessidade de justiça social, certo? A gente chegou nesse nível que a gente está numa educação a gente está agora com a institucionalização da possibilidade da educação antirracista, e isso é oriundo de luta dos grupos socialmente e historicamente excluídos e oprimidos, certo? Dos negros, dos indígenas, dos LGBTQI a mais, né? Que aí entra no conceito de equidade, certo? Que está inserto, consultem o artigo 3º da Constituição, que ele fala os objetivos fundamentais da República, que ele entra nesse conceito de equidade, certo? Então ele emerge buscando a justiça social, né? Esses grupos historicamente e socialmente excluídos, que por conta da sua diferença acabou potencializando os níveis de desigualdade, os quais eles herdaram e vivem até hoje, e entra nessa política de reparação, que entra naquela outra discussão de cotas, né? Cotas é muito discutido aí e tal, a turma que defende, a turma que não defende, certo? Mas se são grupos socialmente e historicamente excluídos, ele precisa de alguma fórmula compensatória, transitória, para que ele chegue no nível, seja atendido por algum princípio da equidade. Porque os brancos tiveram cota, gente. Certo? Quando acaba a escravidão aqui, existe uma política de branqueamento. Certo? Os negros foram largados à própria sorte, e os brancos que vinham da Europa, né, famílias pobres, e eles tinham um critério, viu? Não podia ter política assim na cabeça, era gente muito pobre que estava lá também, de alguma forma vivia da agricultura,
né, um camponês, só que chegaram no Brasil, tiveram dotes de terra. Receberam receberam aporte financeiro, receberam apoio, isso não é cota? Isso é cota. Aí se hoje, né, um homem negro, um homem indígena, né, que a sua terceira geração lá atrás era escravo e depois foi largado à própria sorte por falar em cota, aí eles vêm com um argumento capcioso dizendo que é privilégio. Fala, não, a cota ela cumpre um papel reparatório, um papel transitório, que ela não é para sempre, porque os brancos tiveram cota. Muitos dos brancos hoje, italianos, espanhóis, né, de fenótipo branco, né, hoje são ricos e defendem a meritocracia, mas eles não reconhecem que lá atrás receberam diversos suportes, aportes financeiro, terra, né, subsídio, que hoje a gente chama de subsídios, né? Então entra nessa linha. Então esses grupos eles emergem para a justiça social. Aí chegamos nessa questão do multiculturalismo, que esses grupos têm que se reafirmar na sociedade por meio daquela sua condição de diferente, certo? A tensão entre igualdade e diferença, né, ela tem que ser superada e aí tem que entrar equidade. E o nosso artigo 3º da Constituição, né, os objetivos fundamentais da República, dê uma lida aí. Ele dá conta um pouquinho disso aí, certo? E aí a pergunta aqui, como promover uma educação intercultural? Primeiro núcleo fundamental é a desconstrução, certo? O primeiro está relacionado à necessidade de desconstrução para a promoção de uma educação intercultural, necessária para penetrar no universo do preconceito e discriminação, que impregna muitas vezes com caráter difuso, fluido e sutil todas as relações sociais que configuram o contexto em que vivemos. A naturalização é um componente que faz grande parte, invisível e especialmente complexa, essa problemática. Promover processos de desnaturalização e explicitação da rede de estereótipos e preconceitos que povoam nossa rede, nossos imaginários individuais e sociais em relação aos diferentes grupos socioculturais é um elemento fundamental sem o qual é possível caminhar. Foi aquilo que o exemplo lá da diretora. A escola acolhe todo mundo. Só que é o seguinte, não quer fazer uma atividade, né, pautando a questão LGBT, inclusive essa agenda aí do dia 28, que é o dia do orgulho LGBT, certo? Às vezes não quer fazer discussão de racismo. Não quero tensão, certo? Mas não adianta, educação é tensão, certo? É tensionado o tempo todo. E essa tensão gera reflexão. Reflexão que gera ação. Aí é o método freiriano. Ação, reflexão, ação. Certo? Que aí você entra naquele outro do Marx também, os princípios. Totalidade, contradição e mudança. Que aí você chega em mudança. Esses grupos conquistaram esse direito, né, e estão agora na ordem do dia, porque eles tensionaram, certo? À medida que eles tensionaram, procuraram, aí provocaram ação, reflexão, ação, né, os princípios lá do materialismo histórico, que é totalidade, contradição e mudança, e estão provocando algumas mudanças. Já não é a mesma coisa, ainda bem, graças a essa pressão, certo? O segundo núcleo fundamental é a articulação entre igualdade e diferença, né, que ele coloca que um segundo núcleo de preocupações relaciona-se à articulação entre igualdade e diferença no nível das políticas educativas, assim como das práticas pedagógicas. Essa preocupação supõe o reconhecimento e a valorização das diferenças culturais de diversos saberes, práticas e a afirmação de sua relação com o direito à educação de todos. Reconstruir o que consideramos comum a todos e todas, garantindo que nele diferentes sujeitos socioculturais se reconheçam, assegurando assim que a igualdade se explicite nas diferenças, que são assumidas como referência comum, dependendo dessas formas, com o caráter monocultural de cultura escolar. Certo? A gente está vivendo um negócio na escola que é assim, como a gente está com uma ascendência muito grande
desse modelo neopentecostal, né? A escola está um lugar assim difícil de fazer algumas discussões por conta desse proselitismo religioso, né? Outro dia a professora estava trabalhando nas questões, né, da Lei 11.645/08 com a literatura africana, que estava pautando a mitologia africana, né? A mitologia africana hoje ela se expressa muito bem hoje no culto de matriz afro do candomblé. Está falando dos deuses, né? Dos deuses, das divindades e dos orixás, né? Que sempre um está ligado à natureza. E aí na literatura lá constava um negócio desse. Apareceu lá umas mães lá, meu, pé da vida, certo? E não queria reconhecer aquilo. Aí para nossa sorte, né, como professor, educador, existe a base legal. Aí, aquele negócio, fazia a defesa dela, falei, não, isso aqui é Lei 11.645/08. Do mesmo jeito que o seu filho tem que aprender sobre a cultura, né, grega, greco-romana, judaico-cristã, ele tem que aprender aqui a mitologia africana também. Que aí entra aquela questão do ensino religioso. Que o ensino religioso ainda continua sendo de matrícula facultativa. Ele tem que ser de matrícula obrigatória. Por quê? O ensino religioso na escola não é para cumprir um papel de proselitismo. Eu, neto, pratico a religião cristã, que seja hindu, não interessa. Eu não tenho que fazer o proselitismo religioso, mas eu tenho que garantir que o estudante, a estudante, ele acesse a cultura com a ferramenta da religião do ponto de vista histórico e cultural, não de proselitismo religioso. Ó, aqui você vai aprender aqui os dogmas, né, a doutrina muçulmana. Não, ele tem que ter acesso do ponto de vista do direito ao conhecimento. Então, matrícula facultativa ainda tá bebendo dessa fonte, desse tabu, certo? Então a escola tem que ser um espaço multicultural. Então a mãezinha veio reclamar lá, né, que ela é dessa onda neopentecostal, né, que a professora estava abordando lá uma literatura que falou de Xangô, falou de Exu, falou de Obaluaiê, né, falou de Oxóssi. Nossa, a mãe fala, não, que isso aqui é do ponto de vista do direito ao conhecimento. Seu filho tem que saber, né, ele tem que aprender o que é a mitologia africana. Ou é só a mitologia grega? Né? Não, então esbarra isso aí, escola multicultural, certo? Então, e articulando assim, a igualdade e diferença, que todo mundo é igual, então, mas tem essa diferença, certo? Você é cristã, ele é de religião matriz afro, então, para reafirmar a igualdade, eu tenho que garantir a diferença, porque senão vai ter professor aqui que vai só rezar o Pai Nosso na sala, vai fazer o proselitismo religioso dela, entendeu? Não vai querer trabalhar o tema, só que ainda bem agora, pela emergência, né? E como esses grupos socialmente e historicamente excluídos conseguiram pautar a questão, a escola hoje tem a lei que garante que todos têm acesso ao conhecimento, reafirmando a igualdade junto com a diferença, certo? Aí ele coloca o terceiro núcleo fundamental aqui, ó. Resgate dos processos de construção das identidades culturais, né? Ele fala, quando ao terceiro núcleo, ele vincula ao resgate dos processos de construção da identidade cultural, tanto no nível pessoal como coletivo. Um elemento fundamental nessa perspectiva são as histórias de vida e de construção de diferentes comunidades socioculturais. É muito importante esse resgate das histórias da vida, tanto pessoais quanto coletivas, e que elas possam ser contadas, narradas, reconhecidas, valorizadas como parte do processo educacional. Além disso, deve ser dada especial atenção aos aspectos relativos à hibridização cultural. Isso é um conceito, hibridização cultural. E a construção de novas identidades culturais. É importante que se espere, com um conceito dinâmico e histórico de cultura,
capaz de integrar raízes históricas e as novas configurações, evitando uma visão das culturas como universos fechados em busca do puro, do autêntico, genuíno como uma essência, certo? Então ela fala desses resgates das identidades culturais. Porque ao longo do processo de colonização, de expansionismo, né, com o culturicídio, o epistemicídio, você apagou diversas identidades. Qual que era a tática do colonizador? Né? Você ser um Zé Ninguém. Tanto é que no Brasil, você não é preto, você não é branco, você não é japonês. O professor Darcy Ribeiro fala que isso era uma estratégia para dominação, para você não ter identidade. Então o resgate dessas identidades ele é importante, certo? O resgate da identidade. Porque se eu sei quem sou, eu consigo me localizar no espaço e no tempo. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou e sei para onde é possível ir. Então, esse é o negócio. A construção das identidades, certo? Ele falou lá primeiro foi a desconstrução, certo? Do que é hegemônico, a articulação entre igualdade e diferença e a construção das identidades culturais, certo? E o quarto núcleo fundamental é promover experiências de interação sistemática com os outros, certo? Que ela coloca aqui, conceitua, mas você promover experiência com o outro, né? Você integrar as culturas. Falei do museu afro e do museu indígena, né? A gente não interagia com eles. A gente tinha os indígenas como uma espécie de folclore, né? O dia do índio, aquele negócio lá, tal, aquele outro estereótipo dos filmes de bang bang americano, certo? É uma visão totalmente estereotipada. Então é preciso buscar a identidade cultural, o resgate, certo? E promover novas experiências de interação sistemática com o outro, para você atuar com o outro, né? E não olhar com distanciamento, olhar com diferença, ou olhar com um olhar superior, que existe uma cultura superior que a outra, né? Porque isso, na verdade, tem que ser superado. O conceito hoje é de superação do etnocentrismo. Inclusive, nas outras obras dela, ela fala de descolonização do currículo. Porque o nosso currículo, os nossos livros didáticos, foi feito com base no eurocentrismo. Foi a história contada pelo, entre aspas, vencedor, né, que eles chamam de conquistadores. Né, os povos, a gente vai dizer que são os assassinos, são os genocidas. Você já ouviu falar do Holocausto, que foi um crime bárbaro, um crime repugnante, 6 milhões de judeus, né, mas vocês sabem quantos indígenas morreu na América Latina após a chegada dos europeus? Em volta de 70 milhões. Só que os indígenas nunca tiveram dinheiro, nunca conquistaram assim, poder econômico para contar a sua história. Mas são 70 milhões de indígenas, né, exterminados. Eu estou aqui em São Miguel Paulista, território de Ururaí, a etnia Guaianazes não existe mais, certo? Eu estou aqui perto do rio Tietê, certo, que faz divisa com Guarulhos. Os índios guarus não existem mais, muitas etnias foram dizimadas, certo? Então é preciso esse negócio de descolonizar o currículo, certo? O resgate das identidades e promover experiências de interação sistemática com os outros, inclusive com os povos migrantes, que agora estão chegando também. Está tendo outra movimentação no globo, em virtude de condições políticas, sociais e econômicas, de desorganização de alguns países, que aí as pessoas precisam se movimentar no globo. E essa questão da imigração, ela entra também. Então é a incorporação das outras culturas. Né? Aí ela coloca aqui, como organizar e elaborar e propor um currículo na ótica do multiculturalismo crítico, certo? Partir da crítica das formas como o currículo e a sociedade foram organizados. Puracionista, segregacionista e a possibilidade agora interacionista. Então ela coloca esses 3 pontos. Puracionista, que se brincar, gente, era o criacionismo, certo? Aquela mãe lá que chegou reclamando, por ela, a escola é cristã, certo? E aí o puracionismo, ele até dialoga, viu? É uma questão assim, muito, muito perigosa, certo? Aí tem o segregacionista, que foi a educação tradicional, as provas seletivas, excludentes, a escola excludente, né? Hoje nós estamos com uma escola que ela
ela abraça todo mundo, mas a escola não, a escola só ficava só aqueles que aprendiam, certo? Hoje a escola cumpre um binômio, né? Que tá no, tem um texto do Libânio que eu adoro, que ele fala da escola, uma escola para a burguesia e uma escola para os trabalhadores, a escola dualista, certo? Aí tem esse binômio, acolhimento e conhecimento. Muitas vezes a gente não consegue atingir alguns objetivos, né, pedagógicos com base em rendimento acadêmico, só que às vezes a gente melhora o sujeito, certo? O moleque às vezes chega na escola, o moleque não tem família, não tem nada, o único porto seguro dele é a escola. Então a escola pública, ela cumpre esse binômio, acolhimento, né, e conhecimento, que é muito complexo. Por isso que a gente tem que ganhar bem, a gente tem que ter formação, o professor tem que estar preparado, certo? Para atuar o binômio acolhimento e conhecimento, certo? Porque a escola já foi segregacionista e hoje a escola é inclusiva. Ela está incluindo, não da forma ideal, mas no real ela está incluindo de alguma forma, certo? E aqui ela propõe que tem uma escola multicultural, né, com base aí nessa teoria do multiculturalismo crítico. Então, segundo ela, o currículo tem que ser organizado nesse conceito interacionista, que dialoga com interculturalidade, certo? O planejamento dos eixos do currículo. Ela coloca o contexto social, sociocultural local. Lembra que eu falei lá no vídeo do Zabala, né, o que é local e o que é global? Então, para você organizar o currículo, você tem que levar em conta o contexto sociocultural local. Você viu como dialogou lá com o Zabala no vídeo anterior? Certo? Segundo, o contexto sociocultural global. Então, global e local, né, dialogam. Você viu que dialogou até com Zabala, né, na questão que a gente tratou num outro vídeo. E o ponto de partida para a prática social e a pertinência e relevância social dos conteúdos. Peter McLaren. Lembra que eu utilizei lá o exemplo do Rio Tietê? Né? Que os alunos têm que estudar geografia, história, ciências, meio ambiente, matemática, com base naquele problema que tem lá das enchentes, né? Da questão da demografia, que é um problema local, que ele transforma aquilo na prática social, aí dá relevância social para os conteúdos. Não é ensinar a disciplina por si só, é pegar a disciplina e atrelar com questões da vida dele, certo? O Anthony Zabala mesmo diz que é o seguinte, disciplinas não tem que ensinar conteúdos, disciplinas tem que tratar da vida real. Aí tem aquele autor americano, John Dewey, ele fala, a escola não é uma preparação para a vida, a escola é a própria vida. Então a escola tem que pulsar, o currículo tem que ser dinâmico, o currículo tem que ser real, o currículo tem que ser aqui e o agora, certo? Dialogando com as questões da atualidade, certo? E aí alguns critérios para a seleção de conteúdo. Isso eu achei assim muito legal. Justiça curricular, certo? Então você combater, que ela fala de descolonização do currículo, né? Você acabar com a visão eurocêntrica do conquistador, né? Do bandeirante, né? Que veio aqui e conquistou. E dizer não, ele matou, ele cometeu genocídio, ele matava indígenas, certo? Isso é vingança? Não, não é vingança. É você passar a história a limpo, certo? É a descolonização do currículo. Ó, a nossa civilização, ela foi construída por meio de muita violência. Ah, mas o moleque ali roubou um celular, certo? Então o policial tem o direito de matar ele para roubar o celular, para pegar o celular. Fala, não, né? Os direitos humanos, eles existem aí para garantir o direito do policial e do moleque que roubou o celular também. Eu não posso matar o moleque para recuperar o celular, certo? Porque nos antepassados, o primeiro contato de uma esquadra espanhola nas Bahamas com indígena, e eles tinham a tecnologia da pólvora, certo? Eles mataram 250 indígenas, sabe para quê? Para ficar com alho, para ficar com gengibre, para pegar algumas sementes, cebola, matou 250 índios para ficar com isso, entendeu? Então sempre foi violento. Então a justiça curricular é isso, é você passar a história a limpo, certo? Então ela coloca aí no ponto, justiça curricular, o desequilíbrio do ambiente escolar impõe um olhar para a diversidade. Aí você vai falar de diversidade, é claro, certo? Tanto é que ainda bem agora, história dos povos indígenas e africanos no currículo, né? Que permite a gente
não só recontar, mas passar a história limpo, certo? Aí ele coloca o segundo ponto aqui, superar o daltonismo cultural. Olhar para a cultura como se fossem todos iguais, porém incorporar as diferenças com vistas à equidade. Eu falei para vocês aqui, ó. Lembra que ela falou daquela questão monocultural? Existe uma visão que é o daltonismo cultural, só enxerga aquilo, certo? Não enxerga assim o mundo colorido, o mundo diverso. Então tem que levar em conta qual é a proposta desses eixos de organização do currículo? É superar o daltonismo cultural, e principalmente o monocultural, o etnocentrismo e o eurocentrismo, que pautou toda a civilização nossa, certo? Ocidental, e colocou esse olhar aí somente europeu, certo? Aqui, ó, descolonização do currículo. Eu já falei para não ficar redundante. Currículo como campo de luta, disputa e direção. Ó. O currículo é um campo de disputa, gente. O currículo é uma disputa de narrativa. É uma disputa e você busca justiça. E aí você tem que trazer o quê? O saber popular. Lembra que a gente estudou lá no Tardif, que era os saberes do professor eles são experienciais também? Então se você tem um cara da capoeira, ele está lá na escola para contar a história da capoeira e descolonizar o currículo. Lembra que a capoeira ela foi perseguida, como é o funk hoje. O funk hoje é completamente discriminado. Já olha assim, é som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado, certo? Então é trazer, isso é diversidade, isso é trazer o saber popular, porque o funk está aí na sociedade. A capoeira também estava, mas só que perseguida. Hoje o funk é perseguido, certo? Então o currículo ele é um campo de disputa, certo? Aí, mas afinal, o que é uma educação intercultural para Kandal? A perspectiva intercultural está orientada na construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas de identidade. Lembra do resgate da identidade? Não, igualdade e resgatar a identidade, certo? Aí eu utilizei essas figurinhas aqui, ó. Certo? Isso aqui é um organograma aí que coloca mais ou menos do que a educação intercultural está separado e desenhando, né, o que é equidade. A gente precisa chegar na equidade. Se for igualdade, é isso aqui, ó, do lado esquerdo. Certo? O mais alto vê tudo, o outro vê parcialmente, o pequenininho não vê nada. Não, você tem que dar as mesmas condições para os outros. Certo? Em que você faça valer a diferença, certo? Que a igualdade não promova mais desigualdade, e sim equidade, certo? Igualdade é dar oportunidade, dar as mesmas oportunidades. Equidade é adaptar deixando as justas, porque a igualdade não dá a mesma oportunidade, ó, você pode ver, mas eu não consigo ver, então eu tenho que adaptar, certo? Aí aqui, ó, falando um pouquinho dos processos avaliativos, lembra, gente, dessas terminologias de avaliação. Esquece, a avaliação não é exame, não é prova de mensuração de conhecimento. A avaliação, nessa perspectiva das pedagogias ativas, ela tem outros termos. Ó, tem uns termos aí, ó, processual, dinâmica, somativa, mediadora, dentre outras terminologias, que promova a ruptura com o modelo seletivo classificatório excludente. Né, a educação tradicional era classificatório, né? Era de medição, de mensuração. Agora não é mais. Se apropria desses termos, processual, dinâmico, somativo, mediador, ajustador das aprendizagens, nesse tema, certo? Então, para finalizar, eu trouxe um projeto que eu desenvolvi, né? Nessa perspectiva de uma educação multicultural e de resgate das identidades, de pertencimento, certo? Vocês devem conhecer aqui em São Miguel, vocês conhecem a nitroquímica. A nitroquímica está contando toda a história do bairro de São Miguel na forma de grafite, de artes. E uma das formas que Kandel fala é recuperar a identidade. Como é que eu recupero a identidade do povo? É conhecendo a minha história, inclusive da minha quebrada, aonde eu moro. Então o projeto a gente chamou de Projeto Território Trutas e Quebradas, né? Aí isso aqui é uma obra de um cara chamado Jesus, professor Jesus. Ele fez uma tese que ele conseguiu destrinchar e dissecar todas as minúcias da história do Itaim Paulista.
O Itaim Paulista e São Miguel antes chamava-se Aldeia de Ururaí. A Aldeia de Ururaí, geograficamente, ia de Itaquá até a divisa com o Tatuapé, certo? Tudo era Aldeia de Ururaí, ocupada pelos índios guaianazes. Então ele conta a história nesse livro. Eu não li esse livro com os alunos, porque não dá. Também não resumi. Aí eu acabei... Em 2005 foi produzido os documentários das histórias do bairro. Nós assistimos a história do bairro, né? Aí nós discutimos, aprendemos sobre a história, né? O que a gente podia fazer. Aí, como professor de educação física, eu fui conhecer um parque, né? O Parque da Biacica, que é um antigo casarão da época colonial, final do século XVII. É uma das instalações mais antigas de São Miguel, gente. Quem não conhece tem que ir lá conhecer. É o Parque da Biacica. Hoje ele compõe o projeto Várzeas do Tietê, que é de recuperação da várzea do Tietê, um pouquinho do bioma que foi perdido, certo? Que eu tinha falado lá no vídeo anterior. Aí então, vocês estão vendo aí esse trenzinho aí, a história do Itaim Paulista. Só que aí eu utilizei a linguagem audiovisual. Nós assistimos o vídeo e aí nós fizemos uma caminhada, né, na perspectiva da educação física, né, de movimentar o sistema cardiorrespiratório, músculo esquelético, alongamento, fomos lá, né, conhecemos o parque e fomos conhecer a história do parque, do casarão, que é essas fotos aí, ó. Essa é a entrada nas palmeiras, certo? Isso aqui é o casarão já restaurado, né, que agora ele foi pelo Instituto do Patrimônio Nacional Brasileiro, o IPHAN, tombou como patrimônio histórico. Era uma área muito degradada, agora foi recuperada e está lá no Jardim Noêmia, perto da escola Mário Cosel Filho, certo? E é um patrimônio histórico. Inclusive, dizem que a coroa, quando ia para Santos por dentro, que não tinha imigrantes, não tinha Anchieta, né? Eles iam por dentro, por Mogi, por Bertioga, e onde você pega a balsa lá agora, a coroa ficava hospedada nesse casarão, que é o casarão da antiga Chácara dos Fontoras, atual Fazenda Biacica, certo? Assista o documentário História do Itaim, que vocês vão ver como é interessante. Aí isso aqui é alguns registros meus com os alunos, né? Visita e caminhada orientada nos aspectos da saúde, preconizado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e nos TCTs, temas contemporâneos transversais. O Parque da Biacica, que abriga o casarão construído no século XVII, que já foi ponto de pousada da coroa quando seguiam pelo trecho Mogi-Bertioga em direção a Santos. Localizado no bairro do Itaim Paulista, Jardim Noêmia, sendo uma das construções mais antigas de São Paulo. O exercício curricular atuando no aspecto procedimental do fazer. Nós fomos lá tocar, conhecer, ver, entendeu? E aí, esse ver, a gente tinha estudado lá o conceitual, lembra? A gente fez a leitura audiovisual, contei a história, e a gente foi fazer. Fazer foi conhecer o lugar, né? Interagir com o lugar. E isso melhorar o ser, porque os alunos saíram de lá depois com um sentimento de pertencimento, né? O cara tem orgulho de falar da quebrada dele e de conhecer essa história. Fala, pô, professor, não sabia tal, aqui eram os índios guaianazes, e aqui era o casarão, o rei passou aqui e tal. Nossa, o nosso bairro tem história, sim, seu bairro tem história. Então você tem pertencimento e você tem que desenvolver a sua identidade, né? Identidade não só étnica, racial. Aí é possível também criar identidade de classe. E aí isso é o ser. Ó, eu movimentei o saber, né? O fazer e o ser, certo? Finalizando aqui, gente, finalmente, esse é o último vídeo, certo? Espero que todo mundo passe no concurso, certo? Vocês vão passar no concurso e agora mais qualificado, mais informado, e que esse material aí em vídeo e em texto, para ajudar vocês a estudarem nessa reta final, se apropriarem, se qualificarem, que vai dar tudo certo, vocês vão ingressar na rede, certo? Já se mantém aqui filiado e estamos junto na PUESP aí para lutar, né? Para que a igualdade e diferença se integrem, que a gente avance e diminua as desigualdades e que a gente possa ser uma sociedade plenamente justa, certo? Em que todos tenham as mesmas oportunidades. E a educação é uma ferramenta fundamental, já dizia Nelson Mandela, certo? E aí, para finalizar, eu fecho com Charlie Brown Jr.,
certo? Que ele fala lá no final da música dele, certo? Eu quero chegar com respeito na minha quebrada. E ele fala assim, eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus para enfrentar qualquer parada e chego com respeito na minha quebrada. Tô na quebrada, tô com vocês, estamos juntos. Até a próxima, companheiros. E sucesso no concurso.